chamada aí, por favor. Bom, meninas, eu quero agradecer vocês pela presença. Eu creio que Deus tem algo reservado para cada turma. Ele tem algo para cada turma que é diferente e que somente quem tem a ação, a atitude de se mover nesse lugar é quem vai colher os frutos, né? Daquilo que está sendo plantado, daquilo que está sendo semeado. Teve uma pessoa que ela falou assim para mim: nossa, eu acho que se você cobrasse, mais pessoas viriam. Por que você não cobra? Por que você não coloca um preço? Por que você não coloca um valor? Assim, porque eu não, na minha perspectiva, hoje eu entendo que não é uma direção que eu tenho do Senhor, que é para ser acessível para as mulheres, é para que as mulheres sejam transformadas, sejam alcançadas, sejam ajudadas no processo de maneira gratuita, porque curso pago a gente vai ter vários, tem muitos, e de boa qualidade, e não tiro a qualidade daquilo que a gente tem vivido aqui. Mas hoje eu tenho sentido no meu coração que esse tempo não é um tempo de colocar um valor naquilo que o Senhor está me dando de graça, porque eu tenho recebido de graça. Então, de graça, eu quero também lançar para a vida de outras mulheres, né? E eu creio muito que isso aqui, de fato, como a Gabi orou no domingo, na segunda-feira passada, é só o começo. É só o começo de muitas coisas grandes ainda que o Senhor fará no nosso meio. E eu fico muito feliz por vocês fazerem parte desse começo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar na minha mente, no meu coração, no espírito, durante muito tempo, como aprendizado, um coração grato, de onde eu tenho amadurecido, tenho crescido em Deus, e a gente tem crescido juntas, né? Então, eu sou realmente muito grata pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui, e pelo coração de vocês em estar aqui aprendendo mais, ouvindo mais de Deus. E eu espero, assim, que seja tão transformador para a vida de vocês, que outras vidas sejam transformadas através da vida de vocês também, viu? Deus abençoe muito cada uma. Bora lá, então? Bora. Bora lá. Meninas, hoje a gente vai aprender, a gente vai estudar um pouquinho sobre o segundo solo, né? Na semana passada a gente falou sobre o solo à beira do caminho. E hoje a gente vai falar sobre o solo pedregoso, que se encontra essa passagem em Mateus 13, 5. Se vocês quiserem abrir aí, tudo bem. Se não, eu vou ler aqui também para vocês, tá bom? Que diz assim: outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandono. E a explicação de Jesus logo em seguida em Mateus 13, 20, que diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Esse solo, ele é diferente do solo anterior. No solo anterior, aquelas sementes são lançadas, ela recebe a semente, mas ela não entende. A pessoa, aquele coração ali que recebe as sementes, ela não entende porque ela não entende aquilo é roubado dela. E a gente falou um pouco de um coração distante, um coração que vive à margem num relacionamento com Deus, que não consegue discernir a voz do Senhor e nem entender muitas vezes aquilo que ele está falando, porque está à margem, porque está à beira do caminho, está longe do centro, longe da vontade de Deus, longe de Deus. E esse é diferente, porque a semente cai nesse solo, só que porque ela não tinha muita terra, porque é rasa, logo aquela semente que foi lançada, ela frutifica muito rápido. Só que porque ela não tem raiz profunda, morre. Morre quando vem o sol,
morre quando ela enfrenta as adversidades que tem em comum, que toda planta sofre, todas as plantas vão sofrer o mesmo processo, mas porque a raiz dela não é profunda, ela não aguenta, ela não dá conta e ela morre. E quando o Senhor me trouxe sobre esse texto específico, sobre esse terreno pedregoso, foi algo que falou muito ao meu coração. Eu até falei com as meninas da aula passada, do curso passado, que esse foi o solo aonde o meu coração mais se identificou, aonde eu mais me pegou, assim, porque eu olhei para ele, eu olhei para o meu coração e eu falei, Senhor, como eu preciso ser tratada por ti em muitos aspectos ainda. E esse coração, ele recebe sementes e ele se alegra, ele entende a mensagem que está sendo passada. E ele se alegra com aquela mensagem. Só que, no meio do caminho, ela morre. Ela desiste de continuar o caminho dela quando ela enfrenta as tribulações da vida. E a gente precisa tomar essa consciência, porque quantas palavras a gente já não recebeu ao longo da nossa vida do Senhor? Quantas vezes o Senhor não trouxe uma palavra ao nosso coração e a gente se alegrou no momento em que a gente recebeu, a gente vai para casa com o coração cheio de alegria, com êxtase. Semana passada, por exemplo, na segunda-feira, a gente recebeu palavras aqui, sonhos que foram restaurados, sonhos que o Senhor nos deu. Só que aí, ao longo da semana, conforme a gente vai vivendo a nossa vida, as coisas vão acontecendo, as tribulações chegam, as lutas, os leões, os gigantes se levantam contra a gente vai, por não ter raiz profunda no Senhor, a gente vai apagando, vai diminuindo aquela intensidade que a gente estava, e de repente a gente perde, aquilo morre no nosso coração. Aquela semente que um dia foi plantada e que nos trouxe alegria, ela perde todo o significado, porque os nossos olhos não estão mais naquele que joga sementes, mas sim nas coisas que estão acontecendo ao redor da nossa vida. E ela não consegue permanecer, essa palavra. Ela permanece, assim, por um tempo pequeno, mas ela é destruída. E fala assim, ó, outra parte caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Havia mais pedras nesse caminho do que terra. Havia muito mais feridas, orgulho, machucados do que uma terra boa, limpa, que pudesse ser jogada a semente e aquela semente realmente, de fato, frutificasse. As pedras que haviam naquele solo, elas faziam com que as sementes até penetrasse, mas ela não conseguia aprofundar a raiz. Então, por mais que ela quisesse, as pedras que estavam naquele solo não deixavam as raízes se estender. Por isso a gente falou de cara na primeira aula nossa sobre perdão. Porque as feridas abertas que nós temos na nossa alma são como essas pedras no terreno pedregoso. É uma terra que tem terra, é um solo que tem terra, mas ele tem muitas, muitas pedras, rochas, que impede a raiz daquela semente se aprofundar no solo. Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida espiritual e a gente fica assim, Senhor, por que eu não consigo me aprofundar em Ti? Por que eu quero, eu recebo com alegria essa palavra que o Senhor está me lançando, eu me lanço em direção para começar a viver. E o primeiro, o segundo dia, o terceiro dia, ok, mas eu desisto no meio do caminho. Eu não tenho mais força para poder permanecer com essa alegria até que esse fruto, essa semente gere fruto na minha vida, ela se desenvolva. Por que eu paro no meio do caminho? Por causa das pedras que sufocam a semente, que impedem essa semente de criar raiz,
profunda nesse solo. E por isso a gente falou na primeira aula, porque a gente entendeu a importância desse processo de cura na alma. A sua falta de cura na alma faz com que você não consiga permanecer nas promessas que Deus lança sobre você. Ao longo do caminho ela vai se perdendo, por quê? Porque não tem perdão. Porque muitas vezes a gente não quer viver o perdão na nossa vida, a gente não quer dar o perdão para o outro, ou a gente se culpa, porque a culpa, ela é a maneira do não perdão pessoal. É quando você não se perdoa, você se culpa, é uma mágoa contra si mesmo. E muitas vezes a gente começa a se ferir. E eu me via muito nesse lugar, porque eu já contei um pouquinho para vocês da minha história, né? Só que depois que eu me converti, ainda assim, anos pós-conversão, eu não tinha consciência do tanto de ressentimento e de amargura que eu carregava no meu coração. Então, por exemplo, eu não conseguia fazer amizades novas. E eu não sabia por que eu não conseguia fazer amizades novas. As pessoas falavam, você precisa se relacionar com pessoas novas, você fica muito sozinha, você e o Luiz precisa se aproximar das pessoas, tal. E todos os nossos relacionamentos novos eram muito superficiais. Eram relacionamentos onde a gente até saía para comer, trocava uma ideia ali, mas era tudo raso. E aquele relacionamento com os amigos e colegas que a gente tinha, ele só revelava, apontava para uma dor, para uma ferida aberta na nossa alma e que a gente não sabia que estava aberta. Porque às vezes o tempo passa e você acostuma com aquela dor. Então ou ela se esconde, você esconde ela num quarto escuro que parece que está sarada, sabe, que está resolvida. E às vezes você acha que está, só que não está. Está ali, parada, esperando que um dia você tenha coragem de pedir para o Espírito Santo mexer. E aí eu me lembro que durante, ao ouvir algumas vezes as pessoas falar, vocês precisam se aprofundar, né, nos relacionamentos de vocês, sair de um relacionamento superficial e ir para um relacionamento profundo, eu não conseguia, porque eu tinha medo. Eu tinha sido tão ferida nessa área de amizade, de ser traída, de ser rejeitada nessa área da vida, que eu não queria mais. Eu tinha preguiça de querer começar do zero, e eu sabia que em algum momento a pessoa ia me magoar, então eu preferia ficar sozinha do que ter alguém para me ajudar, para estar comigo durante o processo. Mas por conta dessa ferida na alma não curada, isso me impedia de me aprofundar no Senhor. Porque a gente aprendeu na primeira aula que o perdão, ele é algo que ele reflete, assim como eu perdoo, eu sou perdoada. E à medida em que eu continuo liberando perdão para as pessoas, o Senhor também vai me perdoando. Inclusive daquele pecado que eu estava cometendo de não perdoar as pessoas ao meu redor. Então, às vezes, a gente não consegue entender por que a nossa vida espiritual ela estagna, mas muitas vezes é porque o solo do nosso coração é um solo cheio de amargura. É um solo cheio de mágoa, de ressentimento, de não perdão. Então, ela não havia muita terra. Ela até brota, mas porque a terra ela não é profunda, as pedras ela impede a terra de continuar seguindo o fluxo dela, a semente também não consegue ter sustento. Então, quando vem a dificuldade, você olha para aquela... Por exemplo, o Senhor muitas vezes me pediu assim, Fernanda, vai lá e grava um vídeo, posta um vídeo no Stories, posta um vídeo no Instagram. Mas o meu medo das críticas, o meu medo do que as pessoas poderiam pensar, o meu medo do que as pessoas poderiam falar do meu nível de teologia, me impediam de fazer o que eu precisava fazer. Foi quando eu entendi que o solo pedregoso, ele se apoia em si mesmo. Ele não consegue ter profundidade na vida porque o apoio dele não está no Senhor Jesus. Ele se apoia na própria força, ele vai tentando fazer as coisas acontecer pela força do seu próprio braço. E não no Senhor, porque a nossa força
está no Senhor. A própria Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, mesmo que tenha a tribulação, mesmo que venha a adversidade, mesmo que eu seja acusada, mesmo que eu seja criticada, a minha força precisa estar na alegria que vem de Deus e não sobre o olhar do outro sobre a minha vida. Eu me paralisar porque eu tenho medo daquilo que o outro vai falar ao meu respeito. Isso é orgulho. Isso é orgulho. E aí o Senhor começou a me falar, Fernanda, sabe qual é a diferença de orgulho, vaidade? Eita, não tô falando. Okay. Isso é o que eu encontrei na internet. Vai no celular falando aqui, ó. E aí o Senhor começou a me falar, sabe? E o Senhor começou a falar, sabe qual é a diferença do orgulho e da vaidade? A única diferença é que o orgulho é os nossos olhos sobre nós. E a vaidade é os olhos dos outros sobre nós. O orgulhoso, ele se olha de uma maneira, ou como vitimismo, né, com vitimização. Às vezes as pessoas acham que vitimização não é orgulho, mas é orgulho. A pessoa ela precisa chamar a atenção de alguma maneira para que ela seja notada, para que ela seja percebida, para que ela seja olhada. Então, ela se faz de vítima para receber a atenção, porque ela quer os olhos das pessoas sobre ela quer ser vista, ou ela vai para o outro extremo, que é de altivez de espírito, de se achar melhor que os outros. E aí ela é arrogante, ela é impetulante, ela trata as pessoas com inferioridade. Mas quando você vê uma pessoa assim, pode saber que essa pessoa tem muitas feridas na alma. É uma pessoa orgulhosa, que se sustenta com o próprio ego, com a força do próprio braço. E se você pergunta muitas vezes para qualquer uma dessas pessoas, desses extremos, quem ela é, quem é você? Ela não consegue se descrever, porque a identidade dela está baseada naquilo que ela tem ou naquilo que ela faz. Então, quem que é você? Eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou líder da igreja. Mas e se eu tiro isso? E se eu tiro a liderança da igreja? Eu sou a Fernanda, eu tenho uma casa, 2 carros, tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho, mas e se eu tirar o que você tem? E se eu tirar os filhos? E se eu tirar o esposo? O que resta de você? E, geralmente esses perfis, eles não sabem descrever quem são, porque a identidade dele está baseada naquilo que ele faz ou naquilo que ele tem. E aí você continua perguntando, não, mas eu não quero saber o que você tem. Também não quero saber o que você faz, eu quero saber quem você é. Você sabe me dizer quem você é? Uma pessoa que tem esse solo no terreno pedregoso, esse terreno pedregoso como solo do coração dela, a identidade dessa pessoa não está bem esclarecida na mente dela. Então, por mais que na teoria ela saiba que ela é filha de Deus, ela não vive como filha. Porque ela vive baseada nas dores que ela tem na vida dela. Então, se ela foi rejeitada, ela vai crescer e ela vai permanecer nesse vício de rejeição. E ela vai continuar fazendo de tudo para ela ser rejeitada. Então, você pode perceber que pessoas, por exemplo, que sempre está brigando nos relacionamentos, ela sempre ela faz alguma coisa para ter uma confusão no meio de qualquer relacionamento que ela tiver, seja no trabalho, em família, com o marido. Essa pessoa ela continua buscando alimentar o vício dela da rejeição para ela continuar sendo a vítima da história. E toda vez que ela for contar a história, o agressor é o outro, ela é a vítima. A culpa nunca é dela, a culpa é sempre do outro. Isso é um comportamento de uma vítima. Já o outro lado do orgulho, que trabalha com altivez, ela despreza, porque ela prefere desprezar do que ela ser desprezada. Também fala de rejeição. Só que tem uns que repele e tem outros que repete padrão.
E o Senhor foi me mostrando que esse terreno cheio de mágoas, cheio de não perdão, ele ofusca, ele faz com que a gente não tenha clareza de quem nós somos. E a gente começa a viver baseado nessas rochas, nessas mentiras que muitas vezes foram declaradas e lançadas sobre nós. Então, às vezes, você ouviu que você é burro e você cresce acreditando que você é incapaz de aprender. Ou, às vezes, você ouve que você não é bonita, que você é feia, e você começa a acreditar que você é aquilo que você ouviu, e não aquilo que a verdade de Deus declara sobre você. Por quê? Porque você está vivendo baseada naquela dor, naquela falta de perdão, que está ali como uma rocha presa no seu coração, e muitas vezes a gente não consegue ter essa clareza. E aí ela vai manchando os filtros com o qual a gente consegue nos ler. Então, durante muitos anos, eu me via com lentes de uma mulher que era vítima. Então, todo mundo me atacava. Eu era a... Como que fala? O alecrim dourado que nasceu no campo. Eu queria que as pessoas me olhassem com dó. Não era bem com dó, mas assim, nossa, tadinha da Fer. Olha tudo que ela viveu. Olha, ela perdeu uma filha. Tadinha, nossa, que dó dela, né? Muito difícil que ela viveu. Mas a minha história, ela não me serve para que eu seja vítima dela. Mas a minha história serve para me dar autoridade para glorificar o nome de Deus, para revelar Jesus, para falar, apesar de eu perder uma filha, a glória do Senhor permanece sobre mim. A força do Senhor, a alegria do Senhor foi que me deu força nos meus dias mais difíceis. Mas tem pessoas que preferem escolher o seu momento de dor para transformar numa muleta para ela não se desenvolver, para ela não crescer, para que essa semente não germine nesse solo do coração dela. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o solo do nosso coração. E foi por isso que o Senhor me deu justamente esse tema para trabalhar com mulheres. Porque se a gente não tiver um solo no nosso coração, que a semente consiga germinar, crescer, se desenvolver, para que gere frutos, não adianta o quanto o Senhor lance sementes sobre nós. Não adianta o quanto o Senhor lance palavras sobre nós. O nosso coração, as nossas crenças, vai impedir o crescimento dessas sementes na nossa vida. Então, a gente precisa estar com o nosso coração sempre buscando esse lugar de cura. E não importa o quanto você já foi curada no passado, a sua vida continua acontecendo. Se você está viva, as pessoas vão te machucar. As pessoas vão te ferir. Então, por isso que eu falo que o perdão ele deve ser um estilo de vida. Te feriu hoje, perdoa hoje. Te feriu pela manhã, o máximo, até a tarde, já queira perdoar essa pessoa. A gente precisa aprender a ter... Eita, deixa eu ver aqui. A gente precisa aprender a ter o perdão como estilo de vida para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento pessoal em Jesus. Eu acho que deu certo, né? Entrou, agora deu certo. Vamos seguindo aqui, então. Hoje você consegue olhar para a sua realidade, para aquela promessa que o Senhor lançou sobre você, e você consegue olhar para ela e falar: por que foi que eu parei? O que foi que fez com que eu parasse no meio do caminho? Ou que essa semente fosse enterrada em algum momento da minha vida? E se você parar para pensar e avaliar e olhar e pedir para a Espírito Santo sondar o seu coração, você vai perceber que tem feridas ali. Tem coisas que estão mal resolvidas dentro do seu coração e que você precisa trazer para fora. Às vezes o Senhor ele nos coloca em situações desconfortáveis, desfavoráveis, para nos dizer
aqui precisa de cura ainda. Aqui ainda precisa ser limpo. Esse cômodo aqui, ó, você não sabia. Eu sei que você acha que tá tudo limpo, mas tem sujeira debaixo da cama. Vamos limpar? Tem uma passagem que fala em Lucas 13, 6 ao 8, que diz assim: Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la ocupar a terra. E o homem respondeu: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se ainda assim ela não frutificar, aí o Senhor pode cortar. Quando o Senhor me deu essa palavra, me veio um temor muito profundo no meu coração. E por que veio um temor profundo no meu coração? Porque eu me via como aquela árvore infrutífera. Um solo que tem no coração uma terra cheia de pedras, cheia de rocha, não tem como frutificar. Uma pessoa que tem em seu coração um solo pedregoso não tem como frutificar, porque essas rochas, essas mágoas, essas tristezas que está ali guardada no seu coração vai te impedir de frutificar. E aí, quando o Senhor vier até você para buscar um fruto, ele não vai encontrar. Porque não é como se ele não tivesse jogado semente sobre vocês. Não é como se ele não tivesse jogado uma palavra, te dado uma promessa, te dado uma missão, um propósito. Porque foi lançado. Só que porque a nossa raiz está em nós mesmos, sem profundidade, sem força, porque tem pedras, rochas no meio do caminho, muitas vezes a gente mata, a gente destrói aquela semente que o Senhor lançou sobre nós. Porque a gente está com o nosso coração posicionado no lugar errado. E aí, assim, aquilo me deu um temor muito grande, porque eu era como aquela figueira. Eu era como aquela figueira que, se o Senhor viesse naquele momento para mim, eu não ia ter frutos para Jesus. E é muito forte, porque aquele Senhor que fala, olha, deixa que eu vou adubar, é Jesus. O pai está falando, eu fui pegar uma fruta, faz 3 anos que eu venho aqui nessa figueira, eu tento pegar um fruto nela e ela é infértil. Ela continua insistindo em ser uma árvore infértil. Só que Jesus não desiste de nós e ele fala: Pai, só um momento, eu vou ali limpar aquelas raízes, eu vou ali arrancar aquelas pedras, eu vou adubar, eu vou fofar essa terra, eu vou preparar ela. Se ainda assim ela não frutificar, aí o Senhor pode cortar ela. E foi quando eu entendi que eu precisava pedir ajuda para Jesus. Foi quando eu entendi que eu não podia permanecer naquele lugar de autocomiseração, de vítima da minha história. Horas eu era vítima, horas eu era uma pessoa orgulhosa que ficava me importando mais com o que as pessoas pensavam de mim do que aquilo que o Senhor pensava ao meu respeito. Então a gente entendeu, a vaidade são os meus olhos sobre mim. É a maneira como eu me vejo. O orgulho, perdão, mas a vaidade é aquilo que a gente se preocupa, ele já se estende, não é mais como eu me vejo assim. Agora eu quero que o outro também me veja assim. Então, o que eu preciso fazer para que essa pessoa acredite nessa imagem mentirosa que eu quero fazer de mim? Eu preciso colocar uma máscara e falar para aquela pessoa que eu sou perfeita, que eu não erro. Porque geralmente no nosso meio cristão, diferente das pessoas lá que mostram perfeição de uma maneira diferente, o cristão ele tem que tomar um cuidado de querer mostrar uma falsa santidade. Dentro da igreja eu sou santo, dentro da igreja eu sou uma pessoa que ora, que eu jejum, que eu faço isso, que eu sou líder, mas dentro da minha casa eu xingo meu filho.
Dentro da casa eu sou grossa, eu sou estúpida com meu esposo. Eu fico o dia sem falar. Quando ele faz alguma coisa de errado comigo, eu não durmo com meu marido, eu ignoro o meu marido, finjo que ele não existe. Isso, essas atitudes que muitas vezes a gente tem, só mostra as pedras, as rochas que ainda estão no nosso coração. Porque a gente não tem um coração pronto para perdoar. E eu me identificava, não porque eu ficava dias, eu nunca fiquei dias sem falar com o Luiz, mas eu era ressentida. Eu fingia que estava tudo bem. Eu não queria que ele descobrisse que eu estava mal. Então eu guardava, eu escondia. Eu escondia das minhas amigas, elas iam descobrir o que tinha acontecido comigo depois que eu já tinha resolvido o problema. Então eu nunca tinha coragem de pedir ajuda quando eu estava enfrentando um problema. Por quê? Porque eu tinha vergonha da maneira como as pessoas iriam olhar para mim. Eu queria que elas olhassem para mim e acreditassem que estava tudo bem, estava tudo perfeito. Mas era uma máscara de mentira, porque por dentro eu estava destruída. E as tribulações da vida estavam me matando e eu não estava conseguindo perceber. Até o dia, que é o ponto que a gente precisa chegar agora. Eu não posso viver sobre os meus olhos sobre mim. E também não posso viver sobre uma necessidade de aceitação, que é vaidade sobre os olhos dos outros. Então, Fernanda, como que eu preciso viver? Eu me vejo, eu me identifico com esse solo pedregoso. Então, o que eu preciso fazer para não ter mais esse solo e para viver numa situação diferente, numa realidade onde eu sou uma boa terra, vivendo sobre os olhos do Senhor? Eu quero ler aqui para vocês em Lucas 6, 46, que diz assim: o prudente e o insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Jesus, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar ela, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vocês conseguem entender que aquele solo cheio de feridas na alma, sem cura, cheio de mágoa, raiva, ressentimento, faz com que nós construímos, às vezes, a promessa, às vezes, a nossa vida sem Cristo. E não tem como não ser destruída, porque a tribulação vai vir. Vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para o ímpio, não importa, a tribulação vem para todo mundo. Mas se você está fundamentado em Cristo, se sua base é Jesus, se você permite que ele limpe a terra do seu coração, não tem como as tribulações destruir você. Porque a sua base é forte. Porque a sua força não está em você, quem te sustenta é o seu alicerce, que é Cristo. Então, as tribulações da vida, elas vão chegar até nós. Mas quando Cristo está na nossa base, a gente não vai ser destruída. A gente pode até, às vezes, esmurecer, chorar, se entristecer, falar, Senhor, tá muito difícil isso aqui, essa fase tá muito desafiadora. Mas o Senhor sempre vai nos lembrar que mais forte é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais forte é o Espírito Santo de Deus que habita em cada uma de nós aqui. E a gente não pode se esquecer que, aqui nessa passagem, por exemplo, fala que não adianta você ficar me chamando de Senhor, Senhor, traduzindo. Adianta você ficar falando que eu sou o seu Deus se você não faz o que eu falo para você fazer? Eu estou te dizendo aqui, eu vou te mostrar quem se compara àquele que vem a mim, ouve aquilo que eu estou lançando sobre ele, recebe a palavra e pratica ela.
É como o homem que constrói a casa, ele cava fundo, tem raiz profunda. Os alicerces, a base daquela planta é na rocha que é Jesus. E aí sim, quando vir as atribulações da vida, a inundação, vai vir, vai dar de encontro com você, mas ela não vai fazer nada com você. Aquilo não vai ser suficiente para parar aquilo que Jesus começou na sua vida. Então você não vai parar aquilo que você começou. O Senhor vai falar, vai lá gravar o vídeo. Você vai se posicionar e vai gravar o vídeo. Aí vai começar as críticas. Nossa, mas só tem 3 pessoas. Nossa, mas só tem, ninguém entra. Nossa, mas não dá visualização. Nossa, aquilo que você falou, nada a ver. Para de falar de Jesus, volta a falar de moda, volta a falar de maquiagem. Só que isso não vai mover o seu coração de lugar. Porque o seu coração está fundamentado em Cristo. Você vai lembrar do motivo pelo qual você começou. Então, eu vou chegar aqui e eu não vou me importar se não entrar ninguém. Porque eu estou obedecendo uma palavra que me foi dada. Então, ainda que tenha 10, ainda que tenha uma, ainda que não tenha nenhuma, ainda que esteja 100, eu preciso estar fundamentada e obediente à palavra que o Senhor me lança. Então, a semente o Senhor te entregou, você lembra, você resgatou a semana passada. Agora, o que você vai fazer com isso? Você já ouviu, você já sabe o que é que o Senhor está te entregando. O que você vai fazer com isso? Você vai fazer como aquele tolo que constrói até a casa na areia. E a primeira oportunidade que tiver de uma tempestade, de um vento forte, você vai acabar? Ou você vai continuar fortalecendo o teu espírito, lendo a palavra, se relacionando com Jesus, construindo o que você começou no Senhor? Porque, ó, as duas pessoas estão construindo. A tola constrói e aquele que é filho de Deus também está construindo. Aquele prudente também está construindo. A diferença é que a base em que cada um está construindo é diferente. Então, não quero mais parar naquilo que eu me proponho a fazer. Comecei uma faculdade, vou terminar. Comecei o meu curso, vou terminar. Tem que ter propósito. Tem que ter fundamento. Jesus tem que estar no negócio que você está fazendo. Eu quero ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica o meu lar. Tem que estar em Jesus. Se não tiver em Jesus, isso significa que tem que permitir que Jesus toque nas suas feridas. Tem que permitir que Jesus venha e traz cura. Porque senão você vai construir na areia. Vai construir em você. A sua base vai ser o seu achismo. E aí, quando Jesus falar, lançar uma palavra para você, não vai viver ela, sabe por quê? Porque as mentiras de Satanás vão ser maior do que a voz de Deus na sua vida. Então você vai acreditar que você é inútil, que você é incapaz, que você não consegue. Se Deus está te entregando a semente, é porque Ele está falando: você é útil, você é capaz, você consegue, porque eu te capacito. É a minha força em ti que faz realizar. Mas se você ouve e não executa, significa que você está acreditando numa voz mentirosa que Satanás está falando. Não adianta nem você começar. Você vai parar no meio do caminho de novo. Mas não vai. É uma mentira de Satanás. Você não consegue. É mentira de Satanás. Você nem é boa o suficiente, você não precisa. Você é boa o suficiente, você só precisa obedecer. Santidade é viver segundo os olhos do Senhor. Orgulho, viver sobre os seus olhos. Vaidade, viver sobre os olhos dos outros. Mas santidade é viver sobre os olhos do Senhor. Um coração santo perdoa. Um coração santo ama. Um coração santo é obediente. Um coração santo recebe as sementes com alegria, faz com que essa semente brote e gere frutos não só para si, mas na vida de outras pessoas. Amém? Alguém aqui se identificou com esse solo?
Alguém? Ninguém se identificou? Foi só eu que olhei para mim e me via. Senhor Jesus, não consigo. Tudo que eu começo, eu paro. Tô com alegria aqui, tô fazendo e esfriava. De verdade, eu esfriava, eu perdia toda a vontade de fazer aquilo que Deus estava me mandando fazer. Depois me vinha uma culpa fora de série. Jesus, eu não sirvo para nada, eu sou inútil, eu não consigo fazer nada. Tudo que eu começo eu paro. Tem misericórdia de mim, Senhor, não desiste de mim, Senhor. Graças a Deus ele nunca desistiu. Mas olha, enquanto eu não deixei o Senhor limpar o sol do meu coração, eu vivi nesse ciclo, parecendo um rato, de começar a parar, começar a parar, começar a parar. Poli, quer falar? Eu quero. Eu entrei um pouco atrasada, perdão, mas eu acho que é impressionante. Eu entrei na frase certa, no contexto certo, no momento certo, para já chegar tomando uma lapada, né? Eu acho que eu me identifiquei muito, mas assim, tem coisas que até Satanás nem fala, a voz que ele me fala nem é mais. Pra que você vai começar e parar, né? Você começa e para, você começa e para. Tem algumas coisas que já ouvi do Senhor que eu nem nem comecei mais, sabe? Num nível de assim, parece que eu percebi que eu fui tão convencida por essa voz que eu nem sei como voltar, como retomar aquilo que o Senhor falou, sabe? Parece que eu não sei como começa, assim, é como se eu tivesse aprendido a andar de bicicleta aos 6 anos e agora aos 30 eu não tenho certeza se eu vou subir em cima e eu vou saber andar. Então, sim, me identifiquei muito com coisas que você falou. Essa passagem de Lucas que você leu da figueirinha é uma passagem que eu tenho um histórico com ela muito especial. Então, na hora que você soltou ela, assim, eu acho que já veio muito forte no meu coração, sabe? Que é essa insistência do Senhor de vir, de corrigir, de me mostrar, de me falar e de reforçar as coisas, não as coisas, né, mas reforçar quem eu sou nele, né? E é muito fácil a gente desviar desse lugar de quem somos, é muito fácil, porque é aquilo que às vezes a gente conversa, né? São 30 anos, são 28 anos, são 25 anos, não sei quantos anos cada uma que tem. Mas é muito tempo, às vezes, ouvindo uma voz só. E aí, quando a gente recebe, né, vive a identidade, tem acesso à identidade de quem somos em Deus, a chance da gente cair por alguma coisa, porque alguém falou, porque você ouviu isso, ou porque você se sentiu assim, é uma coisa que vem tão forte que a gente tem que fazer um esforço tão grande para não cair nesse lugar, sabe? Então, isso me veio muito forte enquanto você falava assim de coisas que eu já ouvi do Senhor, que Jesus já veio, que Jesus está fazendo e Ele está repetindo coisas, sabe? E a figueirinha aqui, sabe? Então, enfim, amém. Obrigada por isso. Amém. E o Senhor, ele nos faz esse convite. Me deixa expor as suas raízes. Me deixa mexer nesse solo. Me deixa adubar o solo. Me deixa afofar, sabe? Arrancar a areia para fora dessa figueira aqui. Expor. E o que significa exposição? Muitas vezes vai ser situações humilhantes, viu, gente? Às vezes vai ser situação que você vai olhar para você, Senhor, eu não acredito que o Senhor está me colocando numa situação como essa. Eu, assim, já me vi em situações de você vai pedir perdão agora. Eu já ouvi de pessoas assim, eu não quero que você ore por mim mais. Que você olhe na minha cara. A pessoa tinha guardado um rancor tão grande sobre mim que eu via o ódio nos olhos dela a respeito de mim. E na hora, o Senhor me falou: isso não é sobre você.
Isso é sobre ela. É sobre as mágoas dela, sobre as dores delas. E na hora, a minha reação antiga seria: o problema é seu, vai caçar o que fazer, não tem nada a ver com a sua vida. Nada da sua vida. Mas eu falei só: não, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Se eu te ferir, eu te peço perdão. Não, eu não quero seu perdão, mas eu te peço perdão. Se eu te ferir, eu te peço perdão. Eu não conseguia falar isso nunca. O orgulho que habitava em mim era tão grande que eu não conseguia. Mas o Senhor começou a me expor, a me colocar em situações desconfortáveis para me falar: olha, aqui precisa de cura. Aqui precisa curar. Se está incomodando, começa a perceber, meninas. Às vezes vocês vão estar em ambientes, vocês vão começar a se sentir desconfortáveis emocionalmente mesmo. Às vezes alguém vai falar alguma coisa para você que vai te incomodar. Você vai ficar desconfortável com aquela coisa que a pessoa falando. E o Espírito Santo é um sinal do Espírito Santo assim, ó. É aqui que eu quero mexer. É nessa parte da raiz que eu quero expor e trazer para fora, para você me pedir perdão. Para você confessar pecados. De eu chegar, abrir o armário no tédio para comer e o Espírito Santo falar para mim: por que você vai comer? Vem para mim. Vem lançar as suas tristezas, a sua indignação, os seus medos em mim. Vai ter hora que você vai sentir vergonha de você. E tá tudo bem, porque se você não tiver essa exposição do Senhor, você não muda. Se você não tiver vergonha do seu pecado, se você não tiver vergonha da sua atitude errada, você não vai mudar. Você só muda aquilo que incomoda. Então, o Senhor, ele é um convite de Jesus, falando: eu quero expor as suas raízes. Eu quero te mostrar as rochas que estão aqui. O Senhor me lembrou agora, alguns anos atrás, eu não tinha nem a Júlia na época, gente. Nossa, nem lembrava mais disso. Mas eu me lembro que eu tive, acho que uns 3, 4 dias de sequência de sonho. O mesmo sonho em sequência. Eu dormia e eu voltava para aquele lugar. E aquele lugar era uma praia, era um mar gigante. Só que para eu acessar esse mar, tinha muitas rochas na areia. E eu me lembro que eu passava assim entre as rochas com o pé, não dava para passar um do lado do outro, eu tinha que colocar um pé na frente do outro, porque tinha tantas rochas naquela praia que o meu pé, só meu pé era molhado pelas águas que invadiam a areia e passavam pelas rochas e o meu pé molhava nisso. Era isso que eu conheci de Deus. Porque as rochas não me atrapalhavam de acessar o oceano que o Senhor tinha para mim. Tinha areia ali, mas as rochas eram gigantes, eram enormes. E Jesus me ajudava a passar entre as rochas. E quando eu chegava, eu passava todas as rochas, tinha uma parede gigante de pedra. E eu subia, Jesus me colocava sobre aquela parede de pedra. E ele falava assim: é aqui, no oceano, que eu quero que você viva. E ele me levava para mergulhar naquele mar. E à medida, em cada sonho, o primeiro sonho foi eu passando pela areia. O segundo sonho foi eu chegando naquele paredão. No terceiro sonho foi eu mergulhando, eu perdendo o medo de entrar naquele mar que parecia gigantesco. Você fala assim, assusta. Às vezes a promessa assusta. Às vezes a palavra que Deus lança sobre nós, ela nos assusta de tão grandiosa. Você fala assim, eu sou tão pequena no meio desse oceano. E ele me colocou naquele mar e eu não sabia nadar. Eu não sei nadar. Quem me conhece sabe que eu tenho medo de nadar, tenho medo de piscina, de mar. E, inclusive, esse é um medo que eu vou vencer esse ano em nome de Jesus. E Jesus me colocou naquele mar e na hora que eu entrei naquele mar, eu comecei a respirar debaixo d'água, sem ajuda de nada de equipamento. E à medida que eu fui, o Senhor foi me levando para o mais profundo daquele oceano, ao ponto de eu chegar no solo daquele oceano. E quando eu cheguei no mais profundo daquele oceano,
eu encontrei o Pai. E o Pai tinha um baú de tesouros ali. Foi naquele lugar que eu encontrei o Pai. Num lugar onde muitas pessoas não querem acessar. Muitas pessoas têm medo de ir. Para elas conseguirem acessar o Pai nesse nível, elas precisam permitir que Jesus tire as rochas. Que Jesus limpe a sua terra. Ela precisa se permitir ser lançada nesse oceano que é Cristo. Senão ela nunca vai conhecer o Pai verdadeiramente. E aí o Senhor me levou para aquele lugar. E por alguma razão o Senhor está me trazendo essa memória, eu nem lembrava mais disso. Mas eu tenho escrito. Inclusive, eu tenho certeza que isso faz parte de um livro que um dia eu irei escrever. Porque eu via a capa do livro. É até engraçado. Mas eu via, na época, eu via a capa do livro, até escrevi o nome do livro, que agora eu vou querer revisitar isso. Por isso que é importante também a gente anotar, viu, meninas? Todas as promessas, todas as palavras, escreva. Anote, para que você não se esqueça. Se você esquecer, você volta lá e vê de novo. Anotem tudo que Deus falar com você. Anota. Isso não serve só de lembrança para você, mas serve também para as próximas gerações que um dia vai pegar esse caderno e ler. E vai ver o que Deus gerou na sua vida. A Bíblia é isso. São histórias escritas de experiências com o Senhor, de vitórias com o Senhor. Se não tivessem escrevido, a gente não ia conseguir ler. Então, escrevam para os seus filhos, escrevam para as futuras gerações, amém? Mas se permitam, primeiramente, passar por esse processo de deixar o Senhor te limpar. Porque eu cheguei, o meu nível de orgulho era tão grande, o meu nível de vaidade era tão grande, mas tão grande, eu tinha tanta vergonha e tanto medo da opinião das pessoas que eu não conseguia pedir ajuda para ninguém. E eu estava morrendo por dentro, tendo sei lá quantas crises de ansiedade. O Luiz assustava. No começo ele não sabia o que fazer, ele achava que eu estava morrendo de crise de ansiedade. Falta de ar, ir pro chão, quase desmaiar, não sabia, morrendo, não conseguia respirar sozinha. Depressão, uma tristeza profunda, um sentimento na minha alma de um desejo gigantesco de morrer. Não sabia de onde vinha aquela tristeza profunda na minha alma. Eu orava, Senhor, me leva daqui, Deus, me leva, até o nível que eu via que o Senhor não ia me levar mais. Falei, o único jeito é eu acabar com a minha vida. O meu medo, a minha vergonha de exposição, de ser vulnerável, me levou para um nível de doença emocional que eu queria destruir a minha própria vida. Eu já não tinha mais esperança para acreditar nas promessas. Eu olhava para as promessas e elas não me causavam mais nada. Nem alegria me causava mais. Eu entrei num buraco. E se não fosse a graça do Senhor me alcançar naquele buraco, eu não sei o que seria de mim. Não estaria aqui, não. Nem os meus filhos eram motivadores para eu continuar minha caminhada. Nem o meu marido era mais, nem a promessa era mais. Eu queria morrer. Até que o Senhor, ele veio sobre mim e me deu um choque de realidade. Você quer morrer mesmo? E eu me vi num caixão, morta, com todos os sonhos do Senhor frustrados, inacabados. Muitos planos de Deus que Deus tinha feito para a minha vida, interrompidos porque eu não queria mais viver, porque eu não sentia mais vontade de viver. Mas por quê? Porque eu estava doente, porque eu não queria pedir ajuda. E hoje essa aula é para dizer para você também, não tenha medo e vergonha de ser vulnerável, não tenha vergonha. Fala, se está precisando de ajuda, peça ajuda, quantas vezes for necessário. O orgulho vai te matar. A necessidade de aprovação dos outros vai te matar. Mas a coragem de se expor, de falar, Jesus, pode mexer aqui, vai fazer com que cada dia você se pareça mais com Cristo. Cada dia você seja santificado no Senhor.
Então, não desistam do processo. Não desistam das palavras que o Senhor tem lançado sobre a sua vida. Não desista daquilo que Cristo falou para você. Talvez você olhe e você fale, Senhor, eu já desisti, mas o Senhor está falando, eu não desisti de você. Eu não me cansei de você. Eu ainda estou afofando a sua terra. Eu ainda estou afofando. Viva o processo. Não queira adiantar o processo. Viva o processo. Não precisa correr. Eu tenho o tempo certo para você. Você está no tempo certo. O meu tempo. Então, a gente se permita viver. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Gabi? Sobre isso que a Pauliane estava falando, eu estava ouvindo, né? E me trouxe à memória ontem, no nosso culto, sobre o que um irmão estava pregando. E ele leu uma passagem muito interessante, porque às vezes a gente folheia a Bíblia, lê ela, faz a leitura anual, trimestral, às vezes a gente não se atenta a certos versículos. E ele leu uma passagem ontem, que falava sobre a escolha de Jesus, falava assim, que Jesus escolheu aqueles que ele quis. Então eu penso assim, independente daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, independente do que ele dá para nós fazer, independente porque nós somos chamados ou que ele sopra nos nossos ouvidos e coloca no nosso coração, ele colocou aquilo no nosso coração porque ele quis, porque ele olhou para nós e falou, bom, essa tem capacidade de fazer isso. Não, aquela pode fazer aquilo porque eu vou capacitar ela para aquilo. E interessante como cada um dos 12 administrou de certa maneira aquilo que o Senhor colocou no coração deles, né? E a gente pensa até sobre Judas. Aí a gente pensa assim, poxa, mas Judas foi um traidor. Mas ele foi primordial no plano que o Senhor tinha. Porque Cristo precisava ser levado à cruz. E sobre esse caminho pedregoso, e a gente falando sobre o orgulho, é realmente todo dia matar a nossa carne, é realmente todo dia matar o orgulho, calar as vozes internas. E eu estava passando muito pelo que a Pauliane contou hoje no ano passado. Eu estava muito com esse tipo de pensamento. E o senhor falava assim, olha, faça, e eu, não, talvez não é para mim. Olha, tô colocando ele na sua mão. Não, melhor jogar para outra porque talvez faça melhor. Ou tipo, não posso fazer isso. E ao ponto de realmente não ser mais o inimigo falando, mas é só a gente não dando ouvido àquilo que o Senhor fala conosco. Mas eu penso assim, Pauliane, queria muito falar isso para você, que se ele te escolheu foi porque ele quis. Se ele tem colocado algo na sua mão é porque realmente ele quer. E que seja um tempo assim, que o Senhor renove todas essas palavras e te dê força, e te dê capacidade para você fazer aquilo que ele está colocando nas suas mãos, para o Senhor trabalhar através da sua vida em todos os lugares que ele vai te colocar, em todos os lugares que ele vai te levar, as vidas que vão passar por você, porque é muito difícil mesmo. E às vezes vai trazendo aquela crise de ansiedade, a gente vai ficando meio deprimida, porque ao mesmo tempo que a gente quer fazer, a gente tem aquela insegurança, a gente quer dar um passo a mais, mas a gente não tem mais força. E eu tava muito assim no ano passado. E eu falei assim, eu acho que se encerrou tudo por aqui, né? O que eu tinha para fazer eu já fiz, onde eu tinha que chegar eu já cheguei. E depois inclusive da primeira turma da FER, é como se Deus me mostrasse e falasse assim, não parou por agora. Só estamos no começo. O fim é no último dia, quando você parar de respirar e é o fim. Mas enquanto não, é um recomeço diário. Então eu tô nesse recomeço diário, fazendo tudo que está ao meu alcance. Às vezes fraquejo, às vezes eu falo, Senhor, hoje é um dia meio assim, né? Meio borocochô. Aí eu falo, não, mas nem que se for o mínimo eu vou fazer, nem que se for o mínimo eu vou entregar. E ontem essa palavra ficou muito na minha mente, acho que eu precisava trazer ela aqui, né? Então, quando a gente chegar nesse ponto que nem a Pauli falou, não é a voz do inimigo, mas a gente silenciar a própria voz de Deus, lembrar desse versículo. E Jesus chamou aqueles que ele quis. Então, se o Senhor tem um chamado, é porque realmente ele quer. E eu comentei, acho que com a Fer, quando o Pietro nasceu, o Senhor falava assim para mim, eu quero te levar a águas mais profundas. E eu não entendia, na verdade eu corria, e eu pedia para Deus esperar uma faculdade, pedia para ele esperar um filho, e aí eu lembro que o Senhor falou, não, querida, tem mais tempo.
E eu falei, tudo bem, eu vou entrar nessas águas profundas. E eu encontrei Deus no meio de um furacão, aonde eu não imaginava. Então, nas águas profundas, quando a gente começa a trabalhar para o Senhor, fazer aquilo que Ele quer, e a gente vai entrando nessas águas profundas, muitas vezes elas vão ficar turbulentas. Mas a nossa confiança é que o Senhor está segurando o barco. E que a gente pode ficar tranquilo e ir remando esse barco. Vai ter dias que o mar vai estar mais calmo, vai ter dias que é uma revolta terrível, mas pensar que nós florescemos para a eternidade. Nós demos nossos frutos. É isso. Amém. E vai ter momentos que o Senhor vai pedir para a gente largar o barco. Vamos andar sobre as águas. Ou vamos mergulhar em lugares profundos para encontrar coisas novas no Senhor. É um desafio, que nem a Gabi falou, é um desafio diário, mas que a gente tem que se propor todos os dias estar nesse lugar. Tem dias assim, gente, de verdade, que eu tô tão mal, que eu não tenho vontade de nada. Acho que todo mundo tem esse dia. Eu não quero ler a Bíblia, eu não quero nem falar com Deus. Não sei vocês, mas eu tenho esses dias que eu não quero. Quero ficar sozinha comigo. E eu falo, mas a minha companhia não é melhor do que a companhia de Deus. Pois eu vou para Deus sem vontade. E eu falo, Senhor, tô sem vontade de falar com o Senhor hoje. E eu já tô falando. Senhor, eu não quero. Anima o meu espírito. A tua palavra diz que o teu espírito nos vivifica, vivifica a minha alma. Ou eu dou ordem para minha alma. Alegra-te, minha alma. Alegra-te no Senhor. Dê ordem para tua alma. Davi fazia muito isso. Davi falava com a alma, por que te abates, a minha alma? Por que você está batida, Pauliane? Por que você está batida, Fernanda? Por que você está batida, Gabi? Alegra-te no Senhor. Tem de bom ânimo. Muitas vezes, mesmo sem acreditar, você vai precisar declarar e dar ordem para sua alma. Se alegra no Senhor. Por que você está abatida? Nem eu estou conseguindo te entender. Mas dá ordem para a tua alma. Não condiciona a sua vida pelo aquilo que você sente. Aquilo que você sente muitas vezes vai te levar para um lugar de morte. Por muito tempo eu fui condicionada por aquilo que eu sentia. Eu era movida pelo que eu sentia. Mas a nossa vida com o Senhor é racional. O culto, ele é racional. A nossa entrega, ela é racional. Não é pelo que você quer. Vai sem querer. Vai sem querer. A Júlia fala, mãe, eu não quero ir hoje para a escola, tudo bem. Não precisa querer, você vai sem querer mesmo. Não precisa, pode ir sem querer, pode ir chorando. Só vai. Porque quando você chegar lá, onde você está fugindo, você vai encontrar alegria. Você vai falar, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu fui sem querer. Ainda bem que eu fui arrastada, mas fui. Porque hoje eu dou glória a Deus. Eu não sei contar, gente, era inúmeras as vezes que às vezes eu me pegava naquela sala, chorando, para Deus ter misericórdia de mim. Senhor, não desiste de mim, porque eu não conseguia me mover. Eu não conseguia sair do lugar. E às vezes a gente acha que tudo é natural. E teve vezes de eu pegar a Bíblia, do Espírito Santo me levar para Salmo, eu abrir a Bíblia e eu começar a declarar os salmos. Daqui a pouco eu estava pulando de alegria na sala. Meia-noite, sozinha. 2, 3 horas da manhã, às vezes. Pulando, cantando, alegrando a minha alma. E minutos antes, eu não queria nem falar com Deus. Eu queria ver Deus na minha frente. Acontece. Eu acredito que com a maioria das pessoas que querem, de fato, se relacionar com o Senhor, todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem tempos ruins. Mas a gente não pode ser levado pelas nossas vontades. Imagina, eu já tive raiva de Deus, eu já contei isso para vocês, quando eu perdi a Luísa. Tinha raiva de Deus. O Senhor levou ela. Você podia ter mudado a minha história. Podia ter ressuscitado ela ali no hospital. E o Senhor não fez nada. Eu não consegui nem no enterro da minha filha. Por que o Senhor fez isso comigo? Não vou, não quero orar, não quero ir para a igreja, não quero fazer nada. Pois, Fernanda, você vai sem querer. Vai chegar lá no culto, vai adorar sem querer.
vai declarar, vai profetizar sem querer. Não precisa querer, só precisa fazer. A construção, quem já construiu casa, sabe que é trabalhosa, que demora, que arruma ali, defeito aparece aqui. E é uma construção. Nós estamos em uma construção que só vai ser terminada na glória, com Cristo, no dia que a gente partir. Então, se permitam serem construídas pelo Espírito e por Cristo. Amém? Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada menina que está aqui, de cada mulher que está aqui, Senhor. Nós estamos entre mulheres, Senhor, que eu creio que cada dia mais o Senhor está nos amadurecendo, Deus. Deus, eu oro, Senhor, para que cada uma delas tenha sido motivada, Senhor, a entregar um coração, uma adoração, Senhor, uma vida santa a Ti. Eu oro, Senhor, para que essa aula tenha motivado elas a guardar uma vida no Senhor, aonde muito mais importante do que o que ela pensa sobre ela mesma, ou o que as pessoas pensam a respeito dela, Senhor. Muito mais do que isso seja a preocupação delas em viver sob os seus olhos, se importando em obedecer a tua palavra, em viver aquilo que o Senhor tem lançado sobre elas, Senhor, sem medo, sem olhar para si, Senhor, com um olhar de vitimismo ou com soberba, com altivez de espírito, Senhor, mas que nós possamos, Jesus, nos mover numa entrega, Senhor, onde o Senhor é a nossa essência, onde a nossa adoração ela é verdadeira, ela é sincera, Senhor, ela é limpa, Deus, sem ruídos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, para que o Senhor arranque as pedras no nosso coração, Senhor, para que o Senhor traga cura, Senhor, sobre essas feridas que não foram fechadas, para que o Senhor exponha, Senhor, as nossas raízes, traga para fora aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser sarado, Senhor, para que nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Estica as nossas raízes, Senhor. Aprofunda as nossas raízes em Ti, Senhor, para que elas sejam fortes, Senhor, para que nada nos derrube, para que nenhum vento, Senhor, destrua as nossas casas, Senhor, o nosso templo que é o Teu Espírito, Senhor, para que ninguém venha, Senhor, roubar de nós as promessas, as sementes que são lançadas por Ti, Senhor, no nosso coração, Deus Pai. Eu oro, Senhor, para que nós tenhamos a coragem, Senhor, e a ousadia pelo poder do Teu Espírito, Senhor, de deixar Jesus nos limpar, de confessar, de se arrepender, Senhor, de forma genuína, Deus. Eu oro, Senhor, para que venha um temor sobre o coração de cada uma aqui, Jesus. Um temor, Senhor, que leve elas para esse lugar, onde ela não se aceite mais do jeito que ela está, onde ela olha para si e fala, Senhor, me ajuda a me livrar, onde ela tenha coragem de pedir ajuda, Senhor, onde ela olhe para as pessoas e fale, eu preciso de ajuda, venha, Senhor, com um espírito humilde sobre nós, um espírito, Senhor, manso, um espírito onde a gente não tenha vergonha, Senhor, de expor as nossas fraquezas, mas que a gente tenha coragem de se expor, coragem, Senhor, de ser ajudada, coragem de vencer, Senhor, as dores, as marcas, as feridas que um dia foram causadas na nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor nos leve para esse lugar de humildade, de arrependimento, de perdão, e não só num dia, não só num momento, mas que seja, de fato, um estilo de vida, o estilo de vida de Cristo, Senhor, que abriu mão de si, abriu mão da própria glória, Senhor, se vestiu de homem, nasceu de uma mulher, Senhor, que sofreu as nossas dores, Senhor,
que não teve medo, Senhor, de se expor, que não teve medo, Senhor, de ser feito, de passar a vergonha da cruz, de ser exposto, Senhor, daquela maneira, que nós tenhamos a coragem, a ousadia, esse mesmo espírito, Senhor, de poder, que não nos deixa, Senhor, ser envergonhado pelo mundo, mas que em tudo a gente fale como Cristo, ainda que eu queira passar o cálice, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida e não mais a minha. Não mais a minha, mas que a tua vontade seja realizada pelo poder do teu Espírito em nós, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui, Senhor, convictas de que aquilo que o Senhor começou, o Senhor irá terminar em nós. Que nós possamos não aceitar, Senhor, um coração sujo, um coração cheio de pedras, um coração cheio de amargura e ressentimento, mas que nós possamos ter a ousadia de levar para ti, Senhor, aos teus pés, as nossas dores, e não mais ter na nossa identidade, Senhor, uma identidade de vítima, ou de uma identidade de uma pessoa, Senhor, soberba, orgulhosa, mas que nós possamos ter a nossa identidade de filhas amadas em ti, restaurada. E quando alguém vier nos acusar, a gente se lembre que eu sou mais do que vencedora, eu já venci o mundo em Cristo Jesus. Eu sou forte, eu sou corajosa, eu consigo, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu fui gerada por ti. O Senhor me conheceu ainda antes de ser gerada no ventre da minha mãe. E que o Senhor me fez de maneira assombrosa, que abalou o inferno, Senhor. Que o Senhor nos chamou com um propósito, com a missão, Senhor, de destruir as armadilhas do inferno, de saquear o inferno, de ir pelo mundo pregando as boas novas, pregando o verdadeiro evangelho, Senhor, mas não só com palavras, mas com uma vida santa, com uma vida no altar, com uma vida aos teus pés, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser levadas para esse lugar, para os teus pés, Senhor, que ali a gente se encontre, que assim, Senhor, como os 24 anciões lançam as suas coroas aos seus pés, que nós possamos lançar sobre ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades, Senhor, os nossos tesouros, os nossos talentos, o nosso tempo, a nossa maternidade, a nossa vida como esposa, como mulher, como profissional, que nós possamos lançar as nossas coroas sobre os teus pés, Senhor, e viver ali, te adorando, declarando que tu és santo, tu és poderoso, tu és o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa alma. Por isso eu te peço, Senhor, e encerro essa noite pedindo para que o Senhor governe a nossa vida, governe sobre as nossas emoções, governe sobre a nossa maternidade, governe, Senhor, sobre cada área das nossas vidas, governe sobre as nossas finanças, Senhor. Exerça governo sobre nós, que teu Espírito não só habite em nós, Senhor, mas que ele governe as nossas emoções, para que nós possamos viver uma vida de obediência à tua vontade, à tua palavra e aquilo que o Senhor nos convida a viver nesse tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, perdão pela oração longa, mas eu creio de verdade que a cada dia o Senhor está nos convidando mais para ir para os pés dele, para ir para mais perto dele, porque ainda tem um caminho longo. Para que a gente mergulhe mais no Senhor, a gente precisa abrir mão muito mais da gente. Então, que a gente possa viver essa verdade, de lançar sobre Deus todas as coisas, uma entrega total, uma entrega radical, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar aqui. Tudo bem? Então, obrigada, meninas. Que Deus abençoe. Permaneçam essa semana conectadas no Senhor. Se deixem ser usadas. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo